Irmãos, 2 Samuel 5 traz uma coroação. O versículo 17 enquadra uma boa fama. Davi foi ungido a rei de Israel. Isso é um cumprimento de promessa. Afinal de contas, Davi, quando adolescente, trabalhava no campo, recebeu uma chamada de um culto que já estava acontecendo na casa de seu pai. Ele não sabia, mas o tema do culto era que o profeta Samuel estava incumbido por Deus de escolher um novo rei. Não era um rei para Hebrom, Judá, era um rei para todo Israel. Naquela época, mesmo lhe faltando conhecimento, muito provavelmente, Davi sabia que o rei atual era Saul. E ninguém assume um reinado que alguém já está sentado. Ninguém assume uma responsabilidade que alguém está responsável por exercer. Mesmo assim, ele vai para o culto de sua casa. A primeira pergunta, antes de expor o texto lido, é: por que Davi não foi convidado pelo seu pai para estar num culto onde um dos filhos de Jessé seria rei? O único lugar onde Davi não poderia estar enquanto Samuel está na sua casa é o pasto. Quando Samuel chega na casa de Jessé, ele deixa claro que a vinda dele era de paz. Ele deixa claro que um dos filhos que cresceu naquela casa, naquele lugar, seria o novo rei de Israel. Mesmo assim, estranhamente, Jessé não chama ou manda chamar Davi. A primeira verdade é: o culto mais importante daquele lugar, o culto mais importante daquela família, o pai esqueceu de um filho. Eliabe, Abinadab e Samá passa. A sua beleza, a eloquência, a sua forma de andar, a sua postura de alguém maduro confunde até o profeta. A Bíblia diz que Samuel, dentro da tua alma, confirma: é este. Deus não visita os filhos de Jessé, nem Jessé. Deus visita o profeta. Para de olhar para a aparência, Samuel. Esse culto vai ser um pouquinho diferente. Eu vou te ensinar como é que eu escolho os meus. Eu vou te mostrar como é que eu faço para escolher os meus. Eles são improváveis. Para a sociedade são imprestáveis. Para a população são insignificantes. Mas para o céu tem o coração que eu preciso para governar. Independente de qualquer ação, Davi não está presente. E Deus só revelou que aqueles não eram os escolhidos, mas não expôs quem o céu escolheu. Para não criar dúvida, em fila, ele exige que todos os filhos passem. Quando acaba-se os filhos, o profeta expõe uma dúvida que qualquer um teria: cadê os demais? Acabaram-se os filhos? A pergunta dele confronta o pai. Sabe por quê? Porque ninguém faria uma pergunta dessa com um culto com um tema desse. Olha, o tema da noite, da tarde é: eu sou o profeta enviado por Deus para levantar alguém para governar todo Israel. E esse alguém é um dos seus filhos. A única pergunta que não poderia ser feita dentro daquela casa é: tem mais? Porque que pai que deixaria um filho fora? Que pai que deixaria um filho aonde ele vai prosperar, ser coroado e governar sobre a nação? Pois bem, Jessé deixou. O interessante é que o pai da terra não chamou Davi para o culto. Mas o pai do céu disse: ninguém se assenta até que o Davi do pasto chegue no culto, para o culto continuar. Ele é ungido, mas não coroado. Cheio do Espírito Santo, mas não colocado à prova. Uma guerra semelhante ao que nós lemos começa. Os filisteus invadem. Desta vez eles querem sair no mano a mano. E Golias é o escolhido dos inimigos. O leão aparecia. E Deus me dava vitória sobre o leão. Estou entendendo não, pastor? Ele disse: eu quero ir com Golias em público, porque já tenho experiência de batalhas em oculto. Calma aí. Eu quero descer para a guerra, para lutar em público, porque eu sei quem eu sirvo em oculto. Quem tem intimidade no pasto não teme a multidão. Quem tem intimidade no campo não teme os alvoroços do inimigo. Deus me trouxe aqui para te dizer: seja corajoso no quarto, e mais corajoso ainda quando a oportunidade chegar. Davi vê Saul preocupado com ele.
Quero te colocar armadura, ele diz, não precisa, mas se quiser eu visto para ver se cabe. Ele começa a ensinar com a vida. Testemunho ministerial é vida. Ele começa a ensinar com a vida. Rei Saul, eu não sou príncipe não. O que você me deu é recompensa de uma batalha. O que você me promete, melhor dizendo, é recompensa de uma batalha. Eu não sou príncipe não. Eu cuido de ovelha. E quem cuida de ovelha é bruto. Me responsabilizaram de cuidar. Eu sei cuidar. Eu não estou descendo como soldado. Eu estou descendo como pastor de Israel. Não. Eu não vejo um campo de batalha. Eu estou vendo só mais um urso tentando pegar as ovelhas do meu pai. Calma aí. Porque lá no culto, na casa de Jessé, Samuel diz assim, a partir de hoje, tu és rei de Israel. Eu não sei se você acredita, mas mesmo sem coroa ele já se sentia rei. Eu não sei se você acredita, mas mesmo sem coroa ele já sabia que tinha que proteger aquele povo. Deus dizia para o coração de Davi, quando o inimigo aparecer para Israel, não liga que Saul ainda está no trono. Ele só está preparando um banco que é seu. Trate o inimigo como inimigo. Davi não desce do castelo como rei, ele desce como pastor. Mas primeiro ele aprendeu a ser pastor no campo. Deus está te ensinando a ser forte. Deus está te moldando em oculto. Deus está te preparando. Eu não vou falar forjando, ele está te capacitando, te levantando. Daqui a pouco a aprovação em público chega, mas tu está pronto para ela. Virou príncipe, general de batalha. O que falta? Inveja. O rei inveja o menino. Como ele não perde batalha, o rei diz assim, quem tem que matar sou eu. Tenta matar ele mais de uma vez. E aí ele foge para o deserto. Não precisa responder. Com certeza, os pastos verdejantes do Salmo 23 é melhor do que o deserto. Parece que Deus fez a promessa, tirou ele do campo que estava ruim e colocou num deserto para ser perseguido, que é pior. Para piorar a situação, o seu perseguidor manda em todas aquelas terras. Então em todo vilarejo que ele entrar, a cabeça dele está a prêmio. Ele saiu de jovem servo ungido do campo para inimigo número 1 do estado e sistema político da época. Perseguido. Ele se vê dentro de uma caverna de Adulão. As pessoas começam a chegar para ficar com Davi. O desespero é grande, mas ele tem que cuidar de alguém. Aí ele volta a lembrar do culto de Jessé. O meu problema é enorme, mas Deus me chamou para pastorear, então eu vou pastorear. A igreja cresce, mesmo com fugitivo como líder. 400 pessoas em média frequentam, posso piorar, moram em Adulão. E Davi é o pastor delas. Como é que faz, pastor? Orando. Buscando, usando a experiência do oculto, do campo. Se eu derrotei urso, se eu derrotei leão, se eu derrotei gigante, o que é uma fuga para mim? Se eu derrotei seres muito maiores, mais pesados e mais experientes do que eu, o que é Adulão para mim? Vou piorar a situação. Por 2 vezes ele se encontra com um rei matador. Por 2 vezes, os seus conservos, que já eram assassinos, diz: Deus deu seu inimigo na sua mão. Ele diz: longe de mim matar alguém. Eu vou deixar que ele viva. A dependência da minha história não está na mão de um rei. A dependência da minha história está na mão do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se foi Deus que levantou Saul, que Deus abate Saul. A minha hora vai chegar. Eu não vou empurrar ninguém do altar. Eu não vou tirar ninguém do ciclo de oração. Eu não vou caguetar a falha de ninguém. Vai chegar meu momento. E não é que chegou. Saul se mata. A população procura Davi, leva ele para Hebrom, e ele está estranhando, porque a promessa é Israel. A promessa é o quê? Cuidado para não confundir provisão com milagre. Tem porta que abre, você entra, ela fecha depois. Não é para se apaixonar pela porta, é só para não morrer agora. A promessa é milagre. Aí eles colocam uma coroa na cabeça de Davi em Hebrom e consagra o jovem do campo, pastor de Adulão, fugitivo do deserto, a rei de Judá. Ele não está satisfeito, mas ao olhar para o trono de Israel, um filho de Saul chamado Isbosete assume. E eu posso dizer uma verdade? Imagine o constrangimento. Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Quando chegou minha vez, mais uma vez, alguém tomou meu lugar.
Quando chegou minha vez, mais uma vez, alguém sentou no trono que é meu. Eu não estou dizendo que essa parafrase minha do texto é soberba, ou tentando indicar alguma arrogância de Davi, não. Só quem já sofreu demais sabe o tanto que deseja o que foi prometido. A primeira coisa que a gente lembra quando o gás acaba, é da promessa da prosperidade. Quando o carro quebra, é da promessa da prosperidade. Quando a chamada é interrompida por algum vento, seja disciplinar ou espiritual, a gente lembra da chamada. A gente lembra da promessa. A gente lembra da convicção que a gente tem, tinha e sempre vai ter daquilo que nos foi prometido. Ele é rei de Judá, mas cresceu, nasceu, viveu para ser rei de Israel. Quer que eu conte a boa notícia? Isbosete morre. Davi é chamado. Ele é colocado no trono. E ele lembra do culto que não foi convidado pelos homens. Não foi convidado pelos irmãos. Não foi convidado pelo pai. Mas aquele que planejou o culto já tinha escrito o nome dele naquele culto, dizendo: o culto é para ungir Davi a rei. Ele é consagrado a rei de Israel. Todos os ouros, prata e melhor. Ele tem fama de soldado, fama de guerreiro. Ele tem 30 homens que mata e morre por ele. Porque ele cuidou desses 30 homens quando esses homens não eram nada. Ele levantou esses homens, ele preparou esses homens. A notícia no castelo é: os filisteus vão invadir. Ele diz: os mesmos do começo do meu ministério? Deixa que eu desço. Onde é que eles estão alojados? Em Refaim. Eu vou descer. Aí ele desce para batalhar e tira um tempo para fazer algo que você vai fazer a partir de hoje em nome de Jesus. Ele tira um tempo para consultar o Senhor. Experiência não é sinônimo de intimidade com Deus. Não é porque sofreu muito que tem que orar pouco. Não é porque tem tempo demais de igreja que tem que jejuar pouco. Davi agora é rei de Israel. Tem todo o ouro que ele quer, tem toda a prata que ele quer. Já tem a fama de um soldado invencível, indestrutível. Aí ele vai descer para a primeira batalha depois de rei. Ele diz: aonde eu acho um quarto? Porque eu preciso orar antes de descer. Você não está entendendo? Eu vou aplicar mais uma vez. Vai crescer, mas tem que crescer orando. Vai crescer, mas tem que crescer orando. Vai prosperar, mas tem que prosperar orando. Saiu do pasto, parou de orar. Entrou na caverna, começou a murmurar, parou de orar. Está fugindo no deserto, parou de orar. Pastor, a promessa é Israel: se não ora mais no pasto, se não ora mais em Adulão, se não ora mais no deserto, se não ora mais em Hebron, tu acha que tu vai orar quando a promessa acontecer? Não. Deus manda dizer para a igreja: para orar como rei, tem que voltar a orar como servo. Vou repetir até você da glória. Para orar como rei, tem que voltar a orar e buscar como servo. Estrutura familiar, não tinha. Experiência como príncipe, não tinha, porque quando casou teve que fugir. Experiência com administração, não tinha. Qual que é a oportunidade de Hebron? Aprenda porque tu vai usar. Ele aprende, mas ele não deixa de orar porque aprendeu. Qual que é a experiência de Adulão? Vai ter pessoa que não vale nada e tu vai ter que abraçar, cuidar e fazer crescer. Mas a promessa é Israel, mas em Adulão você aprende que o que não tem valor para a sociedade. Eu preciso dizer isso daqui. Na casa de Jessé, Davi não é ninguém para ser chamado para o culto. Na caverna de Adulão não tem um que presta para a situação. Sabe por que Davi protege? Porque ele já passou por aquilo. Ele sabe o que é rejeição. Ele sabe o que é olho torto. Ele sabe o que é olho de cima e embaixo. Ele sabe o que é rejeição ministerial. Ele sabe o que é rejeição familiar. Então quando ele chega em Adulão, ele diz: eu estou preparado para esse público, porque eu fui esse público a vida inteira na casa do meu pai. Eu vou repetir mais uma vez: Deus não quer que você morra. Deus não quer que você sofra. Isso é experiência para você valorizar cada segundo do trono que Deus tem para a tua vida. Em ressalta, a Bíblia diz que ele vence os filisteus, sobe para o castelo. Eu não sei o período de dia que passou, mas os filisteus voltam a enfrentar Israel.
E o texto prejudica a fala do pregador. A fama do reinado de Davi em Israel atraiu filisteus. Entendeu não? Moisés atraiu o povo hebreu, mas também o povo egípcio. Jesus atraiu os pecadores que precisavam, mas os fariseus também estavam lá. Qual é a informação da noite, pastor? Crescer fará você atrair os honestos, mas os que não prestam também. Crescer fará você iluminar como uma lâmpada forte o lugar escuro, mas vai fazer atrair moscas também. É impossível se esquivar da traição, mas é possível crescer mesmo traído. Levanta essa mão, deixa eu aplicar para a tua vida. Usa a tua adoração de fundo musical para me pregar. Crescer sem apanhar é impossível, porque depois que você apanha, você valoriza o crescimento. Pela segunda vez, ele desce para Refaim. Aleluia. Pela segunda vez, ele procura um lugar para orar. Eu preciso dizer isso aqui. Pela segunda vez, contra os mesmos inimigos, num período curto de tempo, ele desce para batalhar. Os soldados estão preparados com a espada. A cavalaria está pronta. As flechas estão afiadas. O rei Davi vem aí. Ele nunca perdeu uma batalha. Até 2 Samuel capítulo 5. Desde a sua trajetória na Bíblia, ele ainda não havia perdido nenhuma batalha. Quando ele chega para batalhar, todo mundo olhando para ele, expectativa de vitória, porque a certeza de vitória estava no coração dos seus servos e conservos. Ele diz: eu preciso de um espaço para consultar a Deus. Eu vou ter que falar mais uma vez. Nunca havia perdido uma batalha, mas orava para ter a sua batalha do dia, orava para ter a tua batalha da tarde, orava para ter a tua batalha da noite. Eu gostei do glória, vou repetir mais uma vez. O segredo de Davi não estava na persistência e coragem, mas estava na oração antes de dar um passo para a guerra. O segredo de Davi não estava na persistência e coragem, não estava na experiência, porque ele nunca teve para os cargos que Deus lhe dara, mas estava no propósito de oração. Parou de vencer porque parou de orar. Parou de crescer porque parou de orar. Parou de prosperar porque parou de orar. Parou de ver Deus agir porque parou de orar. Parou de presenciar a cura porque parou de orar. Parou de receber a presença de Deus nos cultos pentecostais porque parou de orar. Quantas guerras Davi perdeu, pastor? Não perdeu. Quantas guerras Davi ganhou, pastor? Todas que lutou. 2 Samuel capítulo 5 diz algo gritante: Davi não perde batalha. Então ele vai descer para mais uma batalha que ele vai vencer. Eu vou repetir nas nossas palavras o que Davi ora: Senhor, eu posso ir? Eu vou piorar. Ele não usa o ego da experiência. Eu sei como é, eu já fiz, eu já passei por isso. Ele usa o temor. Senhor, cada batalha é uma batalha. Tu entregarás o inimigo nas minhas mãos? A oração de uma pessoa que ora demora não porque ela ora bastante, é porque ela precisa ouvir para parar de orar. O fundo deu glória, eu vou repetir mais uma vez. Está na hora da igreja voltar a orar até Deus confirmar o que foi orado. Está na hora da igreja voltar a orar até ouvir dizendo: agora eu posso levantar porque o céu falou comigo. As orações tradicionais eram: vamos orar até Deus falar algo. Eu posso ir mais uma vez contra os filisteus. O céu se abre. Soldados estão preparados. Não pense que ele liberou a guerra. Eles estão com a espada afiada. Eles estão preparados. Deus, uma voz fala só com Davi: vai. Mas dessa vez você vai diferente. Tu vai esperar eu ir primeiro. Tu não quer adorar porque você tinha certeza que a tua experiência ia te levar para um lugar melhor. Tu não quer adorar porque você tinha certeza que o seu tempo de igreja ia fazer as portas se abrirem. Olha Davi aprendendo algo novo depois de tanto tempo batalhando. A palavra de Deus diz que o Senhor confirma para ele: olhe para os lálamos, para os pés amoreiras. Quando você ouvir, vou repetir, quando você ouvir
passos poderosos por cima do álamo, sou eu pisando por cima. É hora de levantar, é hora de batalhar, e é hora de ir para a guerra. Não está entendendo? Todo o exército faz barulho para convencer o inimigo que é grande e forte, que deve fugir, mas o exército de Davi não. Davi chega e diz: precisamos fazer silêncio, porque hoje a nossa vitória está nos passos que Deus vai dar na garra. Meu Deus do céu, quando Deus começar a calinhar nos álamos, nós sairemos para batalhar. Não está entendendo? Quem confia não grita. Quem confia, 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 confia em silêncio. Quem confia não grita. Quem confia adora. Labarai colamandala súria. Rabacaia mandorabassaio. Rei colabaiatia. Eu fui e perdi, pastor. Foi, não orou, perdeu por causa disso. Eu fui, orei e perdi. Foi, perdeu porque orou e não esperou resposta. Aquele que vence é porque o Senhor foi na frente. Ezequias está preocupado dentro da casa. Senaqueribe junto com seus inimigos disse: eu vou invadir, como eu fiz com as outras 10 tribos. Judá será subvertida à escravidão. Isaías entra, mas entra como profeta, e ele diz para Ezequias: se acalme, rapaz, se tranquilize, macho, porque agora tu vai ver o meu poder, tu vai ver a minha força. Continue orando aí dentro da casa. A Bíblia diz que o anjo desce, mas não vai para a igreja. O anjo desce, mas não vai para a igreja. O anjo desce, mas não vai para o castelo. Ele vai lá no acampamento do inimigo. 185 mil sírios morrem, e a notícia que chega para Ezequias é: enquanto você consultou o Senhor, esperou em Deus, Deus já venceu essa batalha para a igreja. Rabaido Decabasuri Minereasai Labai Colamanduriasai. Sara, a maior proeza ministerial não é dizer eu fui e eu venci. A maior proeza ministerial é o que vocês escolheram como tema da campanha. 2 Samuel 5, 24. E o Senhor saiu para me guardar, para batalhar por mim. Eu vou ler o que está escrito. E o Senhor, enquanto eu orava, saiu, foi à frente por mim. A casa abençoada é a casa que Deus luta por ela. Ah, tá, meu Deus. O ministério abençoado é o ministério que não precisa se justificar. Eu vou repetir mais uma vez. Se tu tem que ligar para presidente para bater boca, desculpe, tá orando pouco. Se tu tem que ligar para pedir oportunidade, desculpa, tá orando pouco. O ministério poderoso é o ministério que tu pede na casa e recebe resposta em paz. Meu Deus do céu, eu vou repetir mais uma vez. Eu vou vir daqui que esse lado tá dando mais glória. Eu vou repetir mais uma vez. Aquele que se justifica perde a oportunidade de ver Deus o justificando. Eu vou ter que dizer, Davi não quer ter razão. Davi não quer ser só vencedor. Ele quer testemunhar em 2 Samuel capítulo 5 versículo 24. Antes de eu ir, o Senhor foi por mim. Querebaço Calamantui Dei Uicatsi. É nesse momento que a lágrima desce e tu entende o propósito. É nesse momento que a luta chega e tu entende o deserto. É nesse momento que é por isso que você sente aquela ansiedade por desistir. O inimigo não para, não fraqueja. Ele não desiste da tua alma porque ele sabe que além de bem precioso, você é íntimo. Você é íntimo de Deus. Taranduculamacitsea. Saiu do pasto para o castelo. Ele é marido de Mical. Não parou de orar.
Saiu do castelo para o deserto, ele é fugitivo de Saul, não parou de orar. Saiu do deserto, entrou em Laquis, foi traído pela cidade, entrou em Adulão, ele não parou de orar. Recebeu a oportunidade de matar seu líder Saul, ele não matou, mas também não parou de orar. Foi ungido rei de Hebrom, respondendo por toda Judá, ele não parou de orar. Foi consagrado a rei de Israel, agora sim, agora ele para, porque agora ele conquistou tudo que ele queria. Aí o texto diz: ungido a rei de Israel, ao sair para a batalha contra os filisteus, ele procura um lugar para orar. Levanta essa mão e eu quero aplicar. Levanta essa mão e eu preciso falar algo. Ô Davi, se for para sair do campo para virar rei e se perder, permaneça pequeno. A igreja não pegou, pastor Ricardo, vou repetir mais uma vez. Se for para crescer, para ir para o inferno, permaneça pequeno para ir para o céu. Se for para ficar rico, para ir para o inferno, permaneça pobre para ir para o céu. Ô Malacaia da Lassurina Rachaia. Se for para expandir os campos, para ir para o inferno, permaneça no campo, permaneça cuidando de ovelha, permaneça filho de Jessé. Não cresça para morrer. Eu aplique você da glória. Ele saiu do campo, mas levou a oração como prática. Ele saiu do castelo, mas levou a oração como prática. Ele fugiu no deserto, mas levou a oração como prática. Ele virou pastor em a caverna de Adulão, mas levou a oração como prática. Ele virou rei de Hebrom, mas levou a oração como prática. Ele vira rei de Israel, e a sua prática principal é consultar ao Senhor para agir. Deus é o nosso presenteador. Quem crê, diga glória a Deus. Vou repetir até todo mundo dar glória. Deus é o nosso presenteador. Quem crê, diga glória a Deus. A gente bate o ano dizendo: Senhor, eu quero casar, Senhor. Aí Deus arruma a pessoa, casa. Ele casa pessoas. E o que Deus une não separe o homem. E agora? Agora eu não tenho mais tempo para ir, porque eu tenho que cuidar de casa. Calma aí. Você está usando o presente que recebeu para se distanciar do presenteador. Não gostou? Senhor, eu preciso de um carro para ir para a igreja. Deus deu o carro. Pastor, o carro está com um probleminha, hoje não vai dar para ir. Você está usando o presente para se ausentar da presença do presenteador. Calma. Abre uma porta de emprego, Senhor. Deus escancara. Pastor Ricardo liga: oi irmão, tudo bem? Você traz uma palavra hoje, varão? Hoje eu vou fazer um biquinho à noite. É alguém usando o serviço ganhado para se ausentar de quem deu. Eu vou para a guerra, Senhor, mas se o Senhor não for, eu volto para o castelo. Eu vou reinar, mas se o Senhor não for, me deixa no campo. Eu vou fugir, mas se o Senhor não for fugir comigo pelo deserto, me mate agora. Labai turocalassai. Temor. Nos falta temor. Não era de Deus, mas namorou para descobrir que não era. Aquele serviço era laço, mas chegou a entrar para descobrir que é laço. Silêncio de Deus só significa uma coisa: alguém não orou. Fala a parte boa do texto, pregador. Vou falar. Aí ele ora: Senhor, como eu fazia no campo, no deserto, em Adulão, contra Golias, contra leão e contra urso, eu faço agora. Tu vai comigo? O profeta que veio do começo do ano disse que esse ano é o ano da prosperidade. Ela vem do Senhor? Não. Se não vir, me deixa a pobrinha aqui mesmo.
A minha preocupação maior é dia 31 de 2025 virar crente, dizendo para a família: dá um espacinho de tempo aí, que eu preciso pôr o joelho no chão para consultar o Senhor sobre o novo ano. Abraço. O pregador vinculado à palavra só chora. O cantor vinculado à palavra só chora. Sabe quem são os fracos? Os que não precisam orar mais. Ô varão, você parou de orar porque, varão, eu estou vivendo algo extraordinário. Onde eu ponho a mão prospera. Você tem que ver. Eu estou vivendo algo que eu nunca vivi. Mas você tirou o que da sua vida? Então, eu não estou tendo mais tempo para orar. Mas é cumprimento de promessa, varão. Olha para cá, por favor. Davi seria rei orando ou não, porque quem prometeu foi Deus. O meu medo não é que a promessa vai se cumprir, porque eu tenho convicção que Deus não mente. O meu medo é como você vai chegar nela. O meu medo não é se você que está orando, se vai casar ou não. Eu tenho convicção que Deus vai preparar alguém para você. O meu medo é depois de casado, quem será você na casa? Porque quem não ora no pasto, não ora em Adulão, não ora na caverna, não ora em Hebron e não ora em Israel. Não vem que não tem. Se não tem tempo para orar agora, quando crescer não vai orar também. O Senhor me trouxe aqui para te dizer: deixe que as minhas promessas que eu prometi, eu cumpra a hora que eu quiser. Faça a tua parte! Ele fica 7 anos em Hebron, comandando Judá. Ele fica 33 em Israel. Sabe quando é que ele vai valorizar esse tempo de reinado? Quando ele olhar para trás falando: valeu a pena Adulão, valeu a pena deserto. Eu vou fazer uma pergunta crítica. O abandono ministerial começa de dentro da casa. Eu vou repetir mais uma vez. O abandono ministerial começa dentro da casa. Quando Samuel ungiu Davi, eu acabo agora. O texto diz que o cálice, que era ele próprio, uma representação, transbordou. E ele foi cheio da glória de Deus. No Salmo 23, uma conexão direta ao que está acontecendo na casa de Jessé. Ele diz assim, ó: preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Enquanto ele escreve no campo, Samuel está dizendo: ninguém senta nessa mesa até alguém chegar. Ele continua contextualizando o Salmo 23. Enquanto ele não é chamado, ele profetiza para ele mesmo: unja-me com cálice. Samuel dizendo assim: o profeta que tem que vir está vindo. E preparando o azeite. Até que transborde. Colocando água nesse copo, com ética e gentileza. Ao chegar na borda dourada a gente para. Mas se a intenção é que transborde, a borda dourada não é o limite. É a base mínima. Quando chegar na borda dourada, está perto de transbordar para fora. Quando Davi, no Salmo 23, exclama: Senhor, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unge-me com cálice, para que transborda. Ele está dizendo assim, que a unção que derramaste sobre mim, seja o suficiente para cair sobre os meus. O Salmo 23 diz uma verdade, ele não é hipócrita. Os irmãos e o pai são inimigos de Davi. Ele escreve dessa forma: preparas uma mesa na presença dos meus. Você não precisa mentir, o inimigo é inimigo, mas você não precisa odiá-lo. Unge-me com cálice até que transborde sobre os meus. Olhe para cá, ele desce para matar Golias. A proposta era: quem derrotar o gigante, casa com a princesa Mical, ou uma das filhas de Saul. E automaticamente, os irmãos e o pai ficará isento de impostos. Calma. Quando Davi mata Golias, ele vai para o castelo como príncipe, mas o mensageiro desce para a casa de Jessé. E a cartilha que leva é: a partir de hoje, por causa de Davi, o rejeitado, nem você, nem seus filhos pagam imposto mais. Olhe para mim. Davi se tornar rei também beneficiou até quem era seus inimigos. Quando você lê o Salmo 23, lembre-se que no campo ele já orava para que os inimigos fossem abençoados, mas não deixava de reconhecer quem era. Eu acabo agora. Os filisteus não têm vez, porque o Senhor foi primeiro. Os filisteus são mortos até Gezer.
E Davi volta para o teu castelo, meu Senhor. O capítulo 6 começa desse jeito, pastor. E Davi juntou mais de 30 mil homens, todo mundo achando que é para guerra. Ele diz agora, todo mundo, não só eu, agora todo mundo vai descer comigo para buscar a arca da aliança. Vou repetir mais uma vez. Primeiro ele orou, ele venceu na oração. Aí quando parece que é exclusividade ministerial, ele diz, agora todo mundo se prepara, veste a armadura de crente e vamos comigo na casa de alguém buscar a arca, porque eu vou ensinar todo mundo a buscar a presença de Deus, porque eu provei que funciona. Se coloque de pé adorando o Senhor. A irmã Sara do lado da minha Sara, levanta uma mão assim. Isso, a irmã Sara, obrigado. O constrangimento maior é dizer não. Como crente firme, a gente não pode ter motivo para mentir. Mentir é feio em qualquer instância. E às vezes, a gente consegue disfarçar, se esquivar para deixar de ir num lugar. Mas você entendeu o que eu preguei? Está por vir algo grande. E não dá para disfarçar, porque vão saber quem tu é. E como é que faz? Aí o Senhor manda te avisar. Aprenda, antes de chegar, a dizer não vou, não quero, não gosto. Pastor, mas vão dizer, não força humildade. Se a boca expôs o que o coração não queria, você mentiu para Deus. O Senhor está te ensinando gentilmente que para se entrar no trono de honra que Ele tem para a tua vida, tu tem que aprender os processos. Já passou fome, já passou necessidade, já sofreu, já foi ameaçada de morte pelas suas enfermidades, já foi rejeitada, já foi caluniada, já pensou em sumir no mundo, mas precisa aprender a falar não. A experiência não é suficiente, tem que ter boca, porque Deus tem para a tua vida. Terebaço. Eu falei que o que eu tinha para falar era constrangedor. O Senhor está te preparando. O processo do Egito para Canaã era 40 dias, demorou 40 anos porque o povo não quer mudança. O problema da gente fingir que não é com a gente é que o tempo passa. O nosso relógio não para. E eu não gosto dessa frase, Deus está atrasado ou você está atrasado de receber. Mas eu preciso ser convincente, é o que eu recebi do Espírito Santo. Era para estar melhor, Sara. Era para estar mais longe. Mas tu tem medo de magoar demais. Se possível for, tu deixa de ter para que alguém tenha, só para você não virar buchicho de falatório na boca do povo. Está preocupada com quem? Tem orado pedindo, e quando eu dou a oportunidade, tu foge dela, porque constrange pessoa. Lá, comaras, terebalassuide, rabalacai, romalachora, mandaraçaia. Deus é Deus que conforta, mas cobra. Há uma urgência do céu em fazer. O ano não pode acabar sem Ele abrir o que Ele disse que abriria esse ano. Ele manda avisar, o altar não mentiu, nem os céus. Mas tem que aprender a falar não. Abraça ela, Sara. Aperta ela, Sara. Irmãos, o horário já foi, eu não vou passar não. Primeira vez a gente tem que acabar no horário, a segunda também, estou brincando. Que Deus abençoe cada um. Que Deus abençoe a vida de cada uma. Orem por nós, pelo nosso ministério. E eu quero deixar uma última aplicação dessa noite. Davi vai voltar para o campo, vai voltar para Adulão, não sei. Mas eu sei que independente do lugar que ele estava, a oração era a sua principal fonte de força.